Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à nossa live. Podem vir chegando. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos chegando. Nós temos os comentários aqui, vocês podem comentar, podemos participar juntos. Então, bem-vindos à nossa quarta live desse projeto Ale Pilates Integrativo, né, que é um projeto sensacional que visa trazer mais evidências científicas aqui para dentro do nosso trabalho com o método Pilates. Então, deixa que eu me apresente, vou me apresentar, permitam-me. Meu nome é Maria Lina, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho há 22 anos com o método Pilates, né? Então, a minha experiência aí são de muitos anos, de muitas vivências, inclusive com Pilates em tratamento de dor, no tratamento de dor da coluna vertebral. Já trabalhei muitos anos, mais de uma década, com Pilates em reabilitação cardíaca. Então, quando nós temos essa experiência, esse tempo aí no método Pilates, a gente sempre eu vim buscando me integrar, me aprofundar, trazendo tudo o que eu aprendi também em outros métodos, em outras metodologias, avaliações, tratamento, para que eu pudesse trazer para essa vivência do método Pilates, beleza? Então eu quero trazer aqui para vocês um pouco dessa experiência de 22 anos, 23 anos como fisioterapeuta, trabalhando com o método Pilates e o trabalho com mobilização neural. Por que é tão importante a gente entender sobre a parte neural dos nossos alunos, tá ok? Eu vou começar aqui, tá? E pode passar para mim. Isso. Então, gente, o nosso público no método Pilates, vamos ver se vocês se espelham nessa situação, né? Qual é a maior parte do nosso público, as pessoas que nos procuram? Ainda até hoje, eu recebo muito no meu estúdio pessoas que buscam o Pilates porque tiveram dor, porque tiveram lesão, ou porque tem lesão, ou até mesmo porque o Pilates não tem impacto, e algumas pessoas têm a ilusão, inclusive, de que o Pilates é um método mais fácil, é um método, eu vou fazer o Pilates primeiro, porque depois eu vou para uma academia, porque depois eu vou para uma natação, e não vamos contar nada para eles, 80% acaba se apaixonando e ficando com a gente, não é isso? Mas normalmente o nosso público é esse aí que eu trago para vocês nesse resumo. Essa experiência, né, trouxe para mim esse molde para vocês, que é pacientes com vida sedentária, obesos, né, idosos, pacientes que têm má postura. Permita-me, eu falo paciente porque eu sou fisioterapeuta, são alunos, né, que buscam a gente porque tem uma má postura, porque são estressados ou querem melhorar o sono, né, tem problema com a alimentação. Na minha avaliação, eu também busco compreender o que acontece com esses alunos que têm problema de alimentação e problema com sono. É extremamente importante, né? A questão do sono, se a pessoa tem dor e ela dorme mal, é um alimentador a falta de sono, e alimenta a falta de sono e alimenta a dor, e a gente vê que esse cliente começa a ter um ciclo repetitivo. Então, a gente também tem que intervir, tem que aconselhar, tem que orientar outros profissionais que possam ajudar nessa questão do sono, na alimentação, né? Saber se essa alimentação é inflamatória. Hoje em dia se fala muito sobre isso, mais do que nunca, a questão da alimentação inflamatória, agudizando as dores dos nossos pacientes, inclusive sendo motivo aí de aumentar os sintomas das doenças autoimunes, né, como a própria artrite reumatoide. Movimento repetitivo no trabalho, que a gente tem que orientar, e a readaptação desse indivíduo, né, inclusive com o método Pilates auxilia muito a gente trabalhar a readaptação desse indivíduo para melhorar essa questão do esforço repetitivo, inclusive a consciência dele quanto a isso.
Nosso público também vem com lesão, vem para reabilitação, muitos se automedicam, muita vizinha que medica, não é isso? Não vão ao médico, muitas vezes eu recebo muitos alunos que pegaram medo, têm cinesiofobia, têm receio de retornar ao médico porque têm experiências negativas, inclusive com medicamentos. Muitos demoram a procurar ajuda e muitos não fazem uma avaliação assertiva com o profissional do movimento, né? Então, é extremamente importante, gente, que a gente sempre se atualize quanto à questão da avaliação. Eu costumo dizer nos cursos que eu ministro que a cada profissional competente que vocês forem fazer uma formação, todos eles vão ter avaliações e avaliações distintas. Porque Joseph Pilates, ele não deixou uma avaliação única, né? Na verdade, ele avaliava os seus alunos e ele tratava, ele não deixou assim um modelo de avaliação. Então, existe no mercado assim inúmeras avaliações. Mais uma vez, olha como é necessário a gente estar por dentro, né, de bases científicas, de evidências científicas, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre testes que têm evidência científica, que são extremamente necessários que a gente traga para o nosso estúdio, para a nossa avaliação, porque dessa forma a gente vai ser muito mais assertivo em tratar os nossos clientes. A gente vai parar de perder tempo, né, passando exercícios aleatórios e saber se focar em exercícios que realmente vão dar certo com aquele cliente. Isso tudo através de evidência científica que nós vamos trazer para o nosso estúdio. E a falta de orientação domiciliar, que muitos clientes passam por isso, né? Eles vão lá no estúdio, fazem um pilates, chegam em casa, começam a fazer coisas até que não devem e voltam pior. E às vezes eles dizem, poxa, não estou melhorando, ou o pilates não está sendo suficiente. Então, dentro da avaliação, nós vamos precisar pesquisar todos esses itens. Beleza? E olha que interessante, né? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente pensa muito quando a gente pensa, vamos passar um exercício para esse paciente, eu, pelo menos no começo, né, durante muitos anos da minha vida, eu sempre pensei muito do ponto de vista articular, do ponto de vista de postura, do ponto de vista músculo, né, o que está encurtado, o que está fraco, o que está bloqueado. Eu trabalho com cadeias musculares, então nós que trabalhamos com cadeias musculares há muitos anos, a gente tem essa visão cadeísta, né? De o que está em bloqueio curto, o que está em bloqueio longo, o que está muito tenso, o que não está. E ainda mais com os estudos da fáscia, que têm sido aprimorados de 7, 8 anos para cá, se fala muito em trabalho miofacial, né? Neuromiofacial, costumo colocar o neuro na frente. Por quê? Tudo está englobado a parte neural e muitas vezes a gente não percebe ou a gente ignora isso. E o neural, ele está desde o cérebro até a ponta dos dedos. Quando a gente se movimenta, o tecido neural ele está o tempo todo se movimentando e se adaptando aos nossos movimentos, né? Então, além de todas essas questões posturais, cadeias musculares, faciais, viscerais, o sistema neural ele pode estar por trás daquele sintoma que nunca melhora daquele seu cliente. Então, por exemplo, falta de mobilidade. Aquele cliente seu, aquele aluno que é rígido, que é duro, que tem o tórax hiper bloqueado, que tem aqueles isquios tibiais que a gente trabalha mobilidade, que passa rolinho, que faz de tudo e que ele não melhora daquela rigidez. Isso pode ter por trás o nosso sistema neural, tá? Aquele indivíduo que sente dor, aquela dor que não passa, deixa eu ver aqui o próximo slide. Aquele indivíduo que sente dor irradiada e que ele já chega para você falando, eu estou com dor no ciático. Muitas vezes ele vê no Google, já se autodetermina com dor no ciático, né? Se autodiagnostica e ele acha que está com uma dor no ciático, ou aquela dor irradiada para o braço, ou aquela contratura que não cede de forma nenhuma. Isso tudo
pode ter o componente neural envolvido, tá? E vocês vão ver, eu vou falar um pouco sobre a questão neural, não vou me aprofundar muito, mas quando a gente fala em função neural, a gente primeiro pensa, né, no sistema nervoso central, né? O encéfalo e a medula. Só que esse é o sistema neural central. Nós ainda temos os periféricos, que são os nervinhos que passam pelas vísceras e que vão até as pontas dos dedos, as pontas dos pés, né? E que muitas vezes a gente ignora. Então, esse sistema nervoso periférico, quando ele é alterado, ele pode trazer sintomatologias como essas que eu falei, de falta de mobilidade, né? De dor irradiada, de contraturas, de rigidez. Olha que interessante. E esse sistema neural, tanto central, que é o próprio sistema nervoso central e a medula, né, um componente da medula, quanto o periférico, ele tá associado com todos os movimentos, com as vísceras, né, com as articulações, com a fáscia. A gente está totalmente conectado. E quando nós vamos passar um exercício para o nosso paciente, o nosso aluno, muitas vezes a gente não pensa que pode ser uma falta de mobilidade desse sistema, né, que pode estar trazendo esses componentes deletérios para esse paciente, tá? Então, aqui eu deixo claro, vou tentar passar, não vou conseguir passar esse slide. Não estou conseguindo passar porque está em PDF. Né? A conexão que está havendo aqui no sistema nervoso, desde a periferia até o centro, a medula e o encéfalo. Beleza? Aqui nós temos o que a gente ouve muito falar na faculdade do sistema nervoso central, né, que é justamente o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que sai justamente do encéfalo e da medula. Do encéfalo nós temos os nervos cranianos, lembra? Que são 12 os nervos cranianos. E os que saem diretamente da medula, que são os nervos espinhais. Que são 31 pares de nervos espinhais. E todo o nosso sistema nervoso interligado por meio desses nervos, né? E dessas estruturas, todos caminhando juntos e trabalhando juntos. Temos lá que a gente lembra o sistema nervoso simpático e parasimpático. Não vou me aprimorar, não vou entrar demais, porque senão a gente vai ficar mais tempo aqui. Eu quero passar aonde eu quero chegar para vocês, tá? Mas tem muito mais de onde vem isso. E o que a gente não lembra, aqui estava um vídeo, né, de um bailarino. E o que a gente não, às vezes não percebe é que os nervos, eu ouvia muito na minha época, né, há 20 e poucos anos atrás, que o nervo não se movimenta. Sim, falava-se isso. Não, de jeito nenhum, não pode alongar, não pode trabalhar, porque o nervo não se movimenta. E existe movimento do nervo, que se chama neurodinamismo. O nervo, sim, ele se movimenta. E ele é altamente modelável de acordo com o trabalho que você vai passando para ele. Então, por exemplo, um bailarino, olha a plasticidade neural que esse bailarino tem. Um professor de yoga, né? Olha a mobilidade neural que esses indivíduos têm, porque ele foi trabalhando e ganhando mobilidade nesse nervo, tá? Porém, existe algumas situações em que essa mobilidade neural ela se encontra danificada, ela se encontra prejudicada. A homeostasia ali e do próprio sistema que circunda essa estrutura está prejudicada. E aí é que começa a acontecer os problemas, né? O problema do nervo não ter a mobilidade necessária, tá? Então, o trabalho, e isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, um indivíduo que tem uma lesão, quebra uma perna ou quebra um braço e fica muito tempo com um gesso. Tá? Aquele sistema neural ele vai ficar enrijecido, ele vai ficar com menos circulação neural.
e com menos sangue, com menos mobilidade. E hoje em dia nós sabemos que o sistema neural ele é altamente dependente de oxigênio, né? Mais de 30% do nosso oxigênio que a gente respira vai para o sistema neural, é absorvido pelo nosso sistema neural. Ele é extremamente dependente de oxigênio. Então, você imagina esse indivíduo que está rígido, né? Ou que fica muito tempo numa postura, trabalhando rígido durante muito tempo. Ou até mesmo o indivíduo que se faz muita, por exemplo, a musculação. Eu amo a musculação, mas ela enrijece. Esse indivíduo que não trabalha a mobilidade, o indivíduo que tem mais idade, né? Que já sofreu lesão. Então, todos esses indivíduos, percebem, vão ter uma dificuldade nesse neurodinamismo. E olha que interessante, segundo estudos, a Song-Shi, em 2005, ele já mostrou, tá? Que quando a gente trabalha a mobilização do sistema neural, seja periférico, dos nervos periféricos, ou seja, do neuroeixo, né, que é a coluna vertebral, anotem aí, é muito importante saber disso. O neuroeixo é a coluna vertebral, tá? Quando a gente trabalha essa mobilidade, a gente melhora a elasticidade do sistema nervoso. E existem testes, olha que sensacional, que você não precisa de dinheiro, você não precisa de equipamentos sofisticados, são testes validados com evidências científicas que você fazendo, você percebe que existe ali, né, uma hipomobilidade do sistema neural, você sabe o que está acontecendo e através desses testes você consegue traçar um tratamento, né, um trabalho de mobilização neural específico. Olha que sensacional. E ele mostrou que esses exercícios, né, reduzem o edema intraneural, o edema que está dentro do nervo, melhora a dispersão do fluido intraneural. Então, a pessoa que teve uma lesão, né, e que aquele nervo está rígido, tem muita quantidade de fluido densificado nesse nervo. Então, todo o trabalho de mobilidade melhora essa dispersão desse fluido, reduz a hiperalgesia térmica e mecânica. Nós sabemos que tem indivíduos, né, que inclusive tem alodínia. A alodínia é aquele hiperestímulo, a pele fica hiperestimulada, hipersensível, de forma dolorosa, a um estímulo que não deveria doer. Então, é aquele indivíduo que fala assim: nossa, passou a mão em mim, parece que está passando um fogo em mim, né? Encosta a blusa, parece que está me queimando. Isso é uma alodínia. E hoje em dia nós sabemos que o movimento trabalha, né, o restabelecimento desses indivíduos. E se nós formos mais focados trabalhando a mobilização neural, o resultado é muito mais eficiente. E reverte as respostas imunes aumentadas após uma lesão nervosa, o que é extremamente importante, né? Esses indivíduos que têm componente neural, que sentem esse tipo de dor, que às vezes passa a ser até uma dor crônica, eles têm muito medo do movimento. E a partir do momento que nós sabemos aplicar os exercícios de mobilização neural, por exemplo, no começo de uma sessão, eu trabalho muito a mobilização neural no começo da sessão, né? Eu inicio o meu tratamento, o meu trabalho com meus alunos com mobilizações, com respiração. Essa é a forma que eu gosto de fazer, porque eu noto que as pessoas chegam muito tensas, muito agitadas, muito rígidas, né? E primeiro eu prefiro soltar para depois pensar em fortalecer e estabilizar. E hoje em dia, quando esses indivíduos chegam, eu já trabalho a mobilização neural com todos eles. E alguns de formas mais específicas, porque eu já fiz avaliação e sei qual é o nervo que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, o nervo ciático, o nervo femoral, o nervo radial, né, de acordo com o diagnóstico de cada cliente. Aí a gente vê resultados assim na primeira sessão, é sensacional. E olha que legal que eu quis trazer para vocês. Vocês sabiam que o nervo, todos os nervos, eles têm uma irrigação sanguínea própria e que o nervo também tem nervo? Olha que bacana. Então, a irrigação sanguínea do nervo é chamada de vaso nervorum.
é justamente a circulação sanguínea dentro do nervo, no caso, dentro daquele axônio, né? E nós temos ainda o nervo nervóreo, que é um sistema nervoso altamente sensível à falta de oxigênio. Então, esse nervo nervóreo, ele existe dentro do nervo como uma forma de autoproteção sensorial do nervo, que auxilia na proteção desse nervo contra, por exemplo, pressões ou alongamentos excessivos, tá? Então, aquele indivíduo que tem esse nervo de alguma forma inflamado ou sensibilizado, vejam bem, são coisas diferentes, o nervo inflamado e o nervo sensibilizado, porém, podem coexistir. Eu posso ter um indivíduo que ele tem um nervo inflamado e hipersensibilizado. Olha que diferente, são tratamentos diferentes. O tratamento do nervo, que, por exemplo, uma hérnia de disco que está comprimida, né? Se esse indivíduo tem dor de compressão, é diferente da dor de hipersensibilidade, galera. Então, o que eu posso já falar para vocês, contar aqui para vocês? Olha, um segredo muito importante. Um indivíduo que tem dor de compressão, ele vai melhorar com alongamento. Mas o indivíduo que tem dor por hipersensibilidade, esse nervo, um nervóreo está hipersensível, ele vai piorar com o alongamento. Então, um indivíduo com hérnia de disco, ele pode ou melhorar com alongamento, ou piorar com alongamento. Olha isso, né? Tudo vai depender da avaliação. Por isso que a avaliação é tão importante, tá bom? Mas se o indivíduo sente dor com alongamento, já fiquem de olho que ele pode estar hipersensibilizado, esse nervo pode estar super tenso, sem mobilidade, e você está piorando esse fluxo sanguíneo que poderia estar indo para ele, tá? Então não é só uma forma de lesar por você estar alongando, isso é uma forma, mas também quando você faz um alongamento ativo, sustentado, você está, além de estar estirando esse nervo que está preso, que está rígido, diminuindo a circulação sanguínea de dentro desse nervo. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que estar de olho e saber fazer uma avaliação assertiva. Vai fazer toda a diferença no tratamento do seu aluno. Beleza? E nós vemos aí que existe, né? Quando existe uma tensão facial ou neural, existe um comprometimento do nervo. Existe diferença, gente, em tensão facial e em tensão neural. São duas coisas diferentes que também podem estar associadas, tá? Então, uma mobilidade neural é diferente de uma mobilidade facial. Inclusive, são conseguidas, digamos assim, de formas diferentes. Beleza? E olha só, além de tudo que eu passei para vocês, a questão do nervo hipersensível, sem oxigênio, rígido, tá? Essa inervação, quando ela está presa por algum motivo, ou por questão facial, ou por questão de hipomobilidade do nervo, né? Pode levar a informações equivocadas para todo o sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor, eu vou passar para vocês o seguinte: se eu dei uma dor, por exemplo, na perna, tá? Lá na panturrilha, eu posso estar tendo um problema lá no glúteo, na saída ou do ciático ou do piriforme, não necessariamente ou em alguma inervação colateral do glúteo. E essa dor vai estar irradiando na minha batata da perna. Não necessariamente o problema está na minha batata da perna. Como também, se eu tenho uma tensão neural do neuroeixo, a coluna, por exemplo, eu posso ter uma dor irradiada para uma costela, né? Então, outra observação interessante, uma dor de víscera pode estar vindo de uma alteração na biomecânica neural da coluna. Então, por exemplo, eu tenho um duodeno, eu tenho uma tensão no duodeno, visceral, né? Esse duodeno não está sendo irrigado, ele está rígido, porque olha só, as vísceras, elas também têm mobilidade, elas precisam ter mobilidade pelo mesmo motivo do nervo. Eles precisam melhorar o aporte sanguíneo. Então, se esse duodeno
está com alguma dificuldade de mobilidade, alguma dificuldade de alimentação, de suprimento sanguíneo, né? Alguma falta de oxigenação, ou alguma outra situação, essa questão neural, tá? Por onde o nervo passa, ele pode apresentar dor numa forma, em outra parte do corpo, por exemplo, dorsal, ali a nível de T11 e T12, né? T10, T11, T12, onde fica o duodeno. Então, olha que interessante, né? Nós entendermos essa questão neural. Lina, mas a gente tem como trabalhar mobilidade de víscera? Tem e deve. Até com o método Pilates, até mesmo com a respiração, né? Então, a gente, sabendo fazer uma avaliação assertiva, a gente consegue determinar todos esses casos. Olha que interessante, essa figura é uma figura cedida por Carla Esteco, que é uma das maiores pesquisadoras do mundo, da face no mundo, né? Carla Esteco, ela demonstrou o quanto a fáscia, ali a gente tem uma face epimisal do peitoral, né? Quando tem densificações, causado até pelo ácido hialurano, como que essas densificações podem comprometer, por exemplo, um aporte neural, né? Uma saída de um nervo. Essas densificações podem comprimir esse nervo e esse nervo começar a mandar mensagens, né, desacordadas para o sistema como um todo. Nesse caso, a gente teria um comprometimento facial, dando um problema neural. Olha o que pode ser interessante. Por exemplo, num caso facial, o que a gente vai entender? O alongamento, a mobilidade, melhora a fáscia, melhora a dor. Num caso, quando é tensão neural, um alongamento já não melhora a dor. Um alongamento piora a dor. Quando se tem uma dor, por exemplo, no trapézio direito, e nós alongamos esse trapézio, descendo o ombro até embaixo, deprimindo a escápula e trazendo a cabeça para o lado oposto. Anotem aí, isso é um teste. E melhora a dor, possivelmente, esse problema de radiação do braço pode vir a nível cervical, de nível cervical, tá? Como uma compressão. Agora, se nós tivemos esse mesmo teste de descer o ombro, trazendo a cabeça para o lado oposto, e isso traz mais irradiação para o braço, isso é um teste irritativo. Eu tenho componente de tensão neural nesse braço, então eu não posso alongar. Percebem como é a diferença? Então, existe assim inúmeros testes que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Um momentinho. Estou trazendo aqui para vocês um slide de um paciente que apresenta um tilt, uma flexão lateral à direita, percebe? Olha que interessante. Se ele tem aqui uma dor lombar à direita e ele está vindo para a direita protegendo essa região da dor, possivelmente ele tem uma sensibilização do tecido neural. Se você pede para esse paciente ir para o lado esquerdo, contralateral à dor, e ele piora, possivelmente ele tem uma hipersensibilidade neural. Agora, esse mesmo paciente apresentando essa postura antálgica para a direita, tá? Se ele melhora trazendo o corpo, trazendo o tronco para a direita, abrindo espaço articular aqui na lombar direita, ele fala: nossa, eu melhorei com esse movimento abrindo esse espaço, possivelmente é um quadro de compressão. Então, através desses exames, né, e de outros exames clínicos, nós podemos começar a compreender mais a
biomecânica desse indivíduo, seja articular, seja até neural, para traçar um melhor diagnóstico e o tratamento que nós vamos favorecê-lo no método Pilates, tá? Então, primeiramente, consideração sobre avaliação e tratamentos. Anamnese muito bem feita. Nós contamos aqui, né? Eu conto aqui no método Ale Pilates integrativo com um método de avaliação específica para as questões de compressão, para as questões neurais, todas baseadas em evidência científica. Nós vimos que gesso, imobilização, inclusive, gente, cicatrizes e pós-cirurgias podem acometer o sistema neural, né? E aí a gente vai precisar trabalhar, saber trabalhar com esses indivíduos, com cicatrizes, com pessoas que ficaram muito tempo imobilizadas, pessoas que tiveram cirurgia de uma forma especial. Temos testes de avaliação da biomecânica neural para que a gente possa ser mais fidedignos nos diagnósticos. Testes de função motora, palpação neural, sensibilidades e reflexos também são interessantes na avaliação desses indivíduos, viu? Analisar necessidades de tratamento clínico além do Pilates. Então, normalmente esses indivíduos chegam para a gente quando já passaram por fisioterapia também, mas existem pessoas que já chegam que não foram em lugar nenhum procurar ajuda. Então, muitas vezes, se esse indivíduo estiver extremamente inflamado, extremamente hipersensível, é necessário que a gente tenha, né, a condição de enviar para um colega, ou até mesmo que a gente consiga ter formações em cursos de mobilização neural para que a gente possa trabalhar com esse indivíduo. Então, nós temos um limite, né? Caso esse cliente esteja muito inflamado, a gente precisa buscar outros profissionais, né? Orientação domiciliar, um trabalho de ergonomia que nós precisamos fazer com esse indivíduo, que não adianta ele continuar ali dentro do trabalho dele, sentado de forma inadequada, né? Com os braços pendurados, com a cabeça reabaixada, tensa, dando ainda mais tensão nesse fuso neural, né? Nesse eixo neural. E, se necessário, como eu falei, uma equipe multidisciplinar, caso esse indivíduo esteja em crise. Beleza? Olha o que é extremamente interessante. Esse artigo científico, na verdade, ele é uma revisão sistemática da literatura que fala sobre a importância, né, da imagem, dos exames de imagem na coluna vertebral. Será que é tão importante assim pedir exames complementares de imagem? O que vocês acham? Nesse artigo científico, nessa revisão sistemática de literatura, foram pesquisados 3.110 pacientes que não tinham dor, não tinham nenhum tipo de dor. Entre eles, pacientes de 20 até 80 anos de idade. Olha que interessante. E o que se achou foi o seguinte, que mesmo eles não tendo dor, né? 37% desses clientes de 20 anos de idade tinham degeneração da coluna. E sabe quantos por cento desses pacientes tinham degeneração sendo idosos? 96% desses pacientes tinham degeneração nos exames, mesmo sendo idosos, e que não tinham dor nenhuma, tá? Então, esses achados devem ser interpretados levando-se em conta. Foi interpretada a situação de cada paciente, né? Nenhum tinha dor lombar. Foi visto que as hérnias de disco podem regredir, desaparecer espontaneamente sem internação, que hérnias de disco sequestradas e extrusas, que nós tínhamos muito medo até anos atrás, né? Hérnias extrusas, extruso já manda para cirurgia. Já sabe-se que essas hérnias não são mais assim, são mais propensas, inclusive, a desaparecer do que as protusões simples. Olha que interessante. Então, nós julgarmos um indivíduo, um aluno, por causa do exame complementar,
é no mínimo uma irresponsabilidade nossa. Vou contar uma coisa para vocês. Quantos de vocês não recebem semanalmente aquela mensagem que diz assim: doutor, professor, dá uma olhadinha no meu exame, tô te mandando o laudo. Laudo ainda é pior ainda, né? Tô te mandando o laudo porque apareceu um monte de coisa no meu exame. Quantas vezes a gente recebe, né, esse recado no WhatsApp e o cliente é aflito do outro lado querendo uma resposta, né? Então, nós já sabemos que muitas das vezes aquilo que está lá no exame complementar não é a causa da dor do nosso cliente. Por isso, é muito necessário uma avaliação criteriosa desse paciente, né? Fazer testes físicos, testes clínicos, testes neurais, entender o dia a dia da vida desse cliente, entender se ele já teve lesões, se ele já teve cirurgia, se ele tem cicatrizes, né? Se ele já ficou com gesso durante muito tempo na vida dele, como que é o trabalho dele. Então, não é só exame complementar, beleza, gente? Isso aí mostrando evidência científica. Esse artigo eu vou mandar para vocês, tá? Falem oi, Marialina, lá no meu Instagram, eu quero o artigo, porque esse eu tenho na minha clínica, eu tenho numa pastinha linda que eu deixo guardado para os meus pacientes. Quando eles chegam desesperados, querendo, olha, mostrar o exame, eu já mostro esse artigo para eles, né? Mostrando que foram 3.110 pessoas que foram avaliadas. Beleza, gente? E olha só que interessante esse outro artigo científico aqui, tá? Que determinou a confiabilidade e a validade de vários testes clínicos para avaliar a integridade anatômica da coluna cervical em adultos que tinham cervicalgia e seus distúrbios associados. Então, olha como é importante teste clínico, né? São testes, como eu mostrei aqui para vocês, que determinam se esse indivíduo tem uma lesão ou não tem uma lesão. Ainda é necessário, muitas vezes é necessário, exames complementares, como, por exemplo, uma eletroneuromiografia, porque o que foi demonstrado, tá, é que existe uma confiabilidade em vários testes, por exemplo, o SLAMP, o Spurling, que é esse que eu mostrei para vocês, de alongamento, né? O de alongamento, de flexão e de extensão. Existem vários testes que têm validade para se demonstrar que há uma lesão neural, mas não existe uma confiabilidade, digamos assim, de aonde é e o que está causando, tá? Porém, se nós sabemos que existe uma lesão naquele sistema neural, uma irritabilidade, se dentro do teste nós notamos que existe um componente de compressão ou um componente de hipersensibilidade, a gente já pode prontamente orientar o nosso aluno para os exercícios certos e não correr risco de dar um exercício errado e piorar a situação do nosso aluno. Então, aqui eu mostro para vocês um teste que é muito utilizado, que é o teste de SLAMP, tá? E o teste de SLAMP, ele afere justamente a sensibilidade do nosso eixo, do nosso neuroeixo, da nossa coluna vertebral. Como eu falei para vocês, vocês lembram que a nossa coluna vertebral tem lá os seus nervos periféricos, né? Os nossos 31 pares de nervos periféricos, e que vão desde a ponta da cabeça até a ponta do pé. Então, quando nós fazemos essa posição aqui, olha só, a terceira posição, levar a cabeça à frente e esticar a perna e fazer uma dorsoflexão do pé, o que eu estou fazendo com o meu sistema neural? Estou tensionando o máximo o meu sistema neural. Se o indivíduo não sente dor, o teste é negativo. Tá? A gente já sabe que ele não tem uma tensão desse sistema neural. Nós podemos fazer com as duas pernas,
tá? Você vai ver que muitas vezes o indivíduo, ele não tem dor, mas ele não consegue, por exemplo, esticar a perna e descer a cabeça, ele fica duro. Ele vai esticar a perna, doutora, não consigo mais, só não consigo sair do lugar. Isso já é um componente de tensão neural. Então a gente já sabe, tá, que vai precisar trabalhar a mobilidade desse sistema neural. Como vamos fazer? Essa é a questão, né? Outra situação, o LASEG, vocês lembram do LASEG? Barriga para cima, dedê, uma perna esticada na maca e a outra vai até 90 graus. Antigamente nós pensávamos o seguinte, eu mesmo achava isso, e tá doendo é hérnia de disco, né? Irradiou é ciático e é hérnia de disco. Hoje a gente sabe que existe um componente neural, existe ali ou uma compressão ou uma hipersensibilidade, mas não se pode afirmar que é uma hérnia de disco e também não se pode afirmar que é uma inflamação, tá? Então a gente precisa novamente somar os testes, ou fazer as avaliações para que a gente possa chegar a uma conclusão. Um teste neural apenas não diagnostica o que aquele indivíduo tem. Ok, gente? Então, quais são as abordagens que eu vou ter para resolver o problema do meu paciente? Primeiro, interpretação desse quadro clínico que ele vem para minha avaliação, né? Dominar essas ferramentas de avaliação. Vou ter que fazer cursos, vou ter que trazer outros conhecimentos para minha bagagem, vou ter que buscar atualizações, né? Conversar, contar com outros profissionais para também bater um papo, entender, você já atendeu isso, você já sabe como é que é, você já passou por essa situação, esse networking, né, da gente conhecer outros profissionais é extremamente necessário, né? Um acompanhamento ativo desse cliente. Então, dizendo, de jeito nenhum, gente, é para causar uma cinesiofobia no indivíduo, mas para explicar para ele que de manhã ele vai precisar fazer um trabalho de mobilização neural, que ele vai se sentir bem melhor, que ele precisa continuar com a atividade física, né? Que ele precisa ter uma boa noite de sono, uma ergonomia interessante, saber dos fatores biopsicossociais, porque algo que eu falo muito com os meus alunos, o sistema neural ele é todo conectado, inclusive o fator psicológico. Então, existia muito também, na minha época, né, que a pessoa estava com dor, isso é psicológico. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas a gente sabe que a dor, lembra que eu falei no começo? A dor piora o estresse e o estresse piora a dor. Então, isso precisa ser trazido com muito carinho, tá? Por que eu digo com muito carinho? Porque muitos desses clientes que vêm nos procurar já estão traumatizados, porque eles acham que tudo é psicológico, e não é. É só uma parte, mas é uma parte muito importante, tá? Temos que levar em conta, quando nós formos passar os nossos exercícios para os nossos clientes, toda essa questão da biomecânica neural. Por isso a importância da avaliação, do tratamento e na evolução do nosso cliente. E principalmente, se ele não está tendo sucesso no que você está passando para ele, será que o problema não está vindo desse sistema neural? Essa é a pergunta que eu quero passar para vocês, tá? Então, como é que eu vou tratar isso? Com exercícios, com os mesmos exercícios que a gente conhece, mas de forma diferente, tá? Eu preciso de bastante tempo para falar para vocês sobre isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre o teste de SLAMP. Lembra que eu falei para vocês que a avaliação já serviria como um exercício, né? Então, olha aqui no teste de SLAMP. Lembra que eu falei que esse terceiro exercício aqui, eu tenho o máximo de tensão neural, eu tenho o máximo de alongamento. Então, vocês acham que eu vou passar esse exercício aqui para o meu cliente? Não vou. Então, eu vou fazer um roll-up com o meu cliente que tem tensão neural adversa,
A tensão neural adversa é justamente isso, não convém alongamento. Vou passar um roll-up para esse paciente, vou passar um rolamento com as pernas esticadas até lá na frente, vou passar um exercício de sol, né, de serra, levando lá na frente meu braço para esse indivíduo com a perna esticada, ou eu posso fazer umas adaptações desses exercícios para trabalhar a mobilização neural desse indivíduo. Então, por exemplo, já dei um toque importante, o segundo toque. Nesse exercício aqui, por exemplo, do slump, né, que seria um rolamento, por exemplo, o que eu posso fazer? Faço como se fosse aqui no slide 2, ó. Vou esticar a perna, mas eu vou trazer o tronco para trás. Entendeu? Quando eu descer minha perna, eu rolo para frente. Quando eu esticar a minha perna, quando eu estiver estirando o nervo, eu estou relaxando o meu eixo neural lá atrás. Quando eu relaxar o meu nervo ciático lá embaixo, fletindo o joelho, eu vou fletir o meu tronco, aumentando a tensão neural, percebe? Eu vou fazer isso aqui com o meu sistema neural, com o meu nervo. Não vou fazer isso, abrir. Eu vou só trazer para um lado e trazer para o outro. Então, a gente vai conseguir ir adaptando os exercícios com uma mobilidade específica, tá? Não é qualquer tipo de mobilidade, é uma mobilidade, é a biomecânica neural, compreender a biomecânica neural para trabalhar essa mobilidade de forma específica. Beleza, gente? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Essa questão da mobilidade neural, eu vou passar uma situação muito interessante que aconteceu. Eu estava em Recife, num evento, né, da VOL, e eu fiz uma participação falando sobre 3 horas fazendo uma participação falando da mobilização neural. E no final da nossa explanação, veio uma aluna me perguntar se eu tinha pós-graduação em neurologia. Eu achei isso extremamente interessante, porque nunca tinha acontecido num evento de virem perguntar minhas especialidades, né? E nesse momento, ela veio falar justamente se eu tinha uma pós-graduação em neurologia. E eu falei, olha, eu nunca fui pós-graduada, eu nunca fiz uma pós-graduação, mas há 22 anos eu estudo neurologia. E ela ficou muito surpresa, né? Porque minha especialidade é traumatortopedia, cadeias musculares, dor. E ela falou para mim o que isso tem a ver. Eu falei, tudo. Né? Então, nós ficamos muito, às vezes, hiperfocados na questão do músculo, da articulação, local, da dor, da postura, da hipercifose, da hiperlordose, mas a gente esquece o fundamental. A gente fala que existe o sistema neuromiofacial, que hoje em dia não é mais sistema facial só, neuromiofacial, está tudo interligado, não tem como a gente separar o músculo da fáscia do nervo, só se for num anatômico com o indivíduo, né? Com o indivíduo falecido, morto, não tem como a gente separar. E a gente, quando vai passar um exercício, a gente não se toca que aquele sistema está alongando, está mobilizando e até que ponto ele pode ir naquele indivíduo. Por isso que eu digo mais uma vez o quanto uma avaliação é extremamente necessária. E a cada curso que vocês fazem, que vocês estão fazendo, vocês precisam chegar em casa e adicionar um item que vocês aprenderam na avaliação. Combinado? A avaliação de vocês nunca pode ser a mesma depois de um curso. Se for a mesma, tá errado. Tá ok, gente?
porque a avaliação é a parte mais importante do processo de tratamento. Vê aqui. Luma Coelho, maravilhosa. É, você que é maravilhosa demais. Deixa a aula salva, por favor, Silvio. Ih, Silvio, isso aí lê lá com Thay. Gisele, adoro estudar contigo. Ah, que linda, tudo bom, Gi? Bem-vinda. Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Essa importância do sistema neural, da gente trazer isso para o método Pilates. Já fazer um convite extremamente bacana. Pela primeira vez eu vou estar no Rio de Janeiro, em janeiro, dando um workshop extremamente completo sobre mobilização neural no Pilates. Estavam me pedindo esse ano, mas esse ano eu não consegui, né? E por convite aí da Luma, eu estarei no estúdio dela no Rio, ministrando esse workshop, que vocês vão sair sabendo trabalhar com mobilidade neural no Pilates. Tá bom? Olha essa maravilhosa chegando. Boa noite! Boa Cheguei, noite. maravilhosa sua aula, né? Eu tava aqui acompanhando, falei, gente, cheguei correndo para conseguir acompanhar tudinho. E, Maria Helena, já tô ansiosa pro workshop, com certeza. Já tô na primeira fileira. Ótimo. É, E te agradecer mais uma vez por ter topado esse novo desafio, estar participando dessa sequência de aulas. Foram aulas incríveis, agradecer a todas vocês e acho que é, enfim, a vontade que vocês abraçaram o projeto, a determinação que vocês abraçaram, acho que a gente tem a mesma linha de pensamento mesmo, de trabalho. Isso que você acabou de falar da avaliação, eu acho fantástico, porque é isso, né? A avaliação é tudo. Se você consegue fazer uma boa avaliação, o restante vai fluir, né? E se você tem uma nova ferramenta ali para avaliar, a avaliação está em constante mudança e evolução. E também estou aqui para fazer um convite. Convite para o clube, que é o que a gente tem conversado aqui na sequência das aulas, que é exatamente essa proposta que a gente trouxe, né, de conversar sobre artigos, discutir isso e trazer para a realidade do dia a dia. É muito fácil falar que Pilates é bom para isso, para aquilo, mas o caminho, o direcionamento, o embasamento científico faz total diferença, faz com que a gente realmente, eu acho que faz com que a gente acredite até no que a gente faz na clínica, né? Porque foi até no módulo eu comentei sobre isso, né? Às vezes a pessoa tem até um resultado positivo e aí se perguntarem para ela como é que ela chegou naquele resultado, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei. Então não tem a mesma sensação realmente de que aquilo foi direcionado, foi feito consciente mesmo, um tratamento Potencializar os resultados, né, Luma? Porque o Pilates ele é maravilhoso de qualquer forma, mas a gente vai ter cada vez que passa, os pacientes estão mais difíceis, né? Os alunos estão mais difíceis de tratar, são mais personalizados e a gente tem que ter instrumento para saber tratá-los, né? Trabalhar com eles. E a proposta do clube, eu acho que foi uma ideia que foi surgindo junto com o Ali, né? E é exatamente essa, fazer essas reuniões semanais, então está aberto aí o convite para todos os profissionais que quiserem participar dessa discussão. Vai ser uma discussão moderada pela Carla Jardim, então ela vai trazer os artigos para discussão, ela vai introduzir todo o tema, vai falar, vai fazer a abordagem para que os profissionais possam também colocar ali a sua experiência, a sua prática mesmo. Então, é a junção da gente trazer a evidência científica e colocar dentro da vivência dos profissionais. Então, está super aberto também para os profissionais mostrarem o seu trabalho, falarem um pouco da sua vivência, se quiserem, e se não, também participar. O Clube Ali, ele está disponível agora, nessa semana aí das aulas. Então, ele está disponível com bônus, promoções e afins. Então, o primeiro bônus é para quem fizer a inscrição. Hoje é o último dia da semana, então já faz hoje. Primeiro bônus, primeiro mês, a R$ 1. Os demais meses, a pessoa se mantendo na assinatura, R$ 24,90. E aí ela pode participar do encontro ao vivo e fazendo. Aí, ó, tá, já colocou. Link já tá aqui nos comentários. E aí a pessoa fazendo a adesão do plano, além dela poder participar no ao vivo, ela recebe essas aulas gravadas, então ela consegue depois fazer
um acompanhamento, rever as aulas, ou se não tiver disponibilidade no horário do ao vivo, também poder assistir depois. Além disso, tem mais bônus. Ela recebe um e-book no final do mês. Então, vai ser um resumão, um resumo de tudo que foi discutido ali ao longo dos encontros daquele mês. E aí ela recebe esse e-book também para estudo, né? Um estudo já dirigido também pela Carla Jardim. O que mais? Tem mais coisa? Esqueci alguma coisa, Thay? Acho que não, né? Esqueci alguma coisa, Mariana? Não. Então, tá feito o convite para o Clube Ali. Eu espero encontrar bastante você e todos os profissionais que estão aqui acompanhando. Já recebi também, enquanto eu estava aqui esperando, estava nos bastidores para entrar, eu já recebi mensagem: Nossa, essa aula da Maria Helena está muito maravilhosa, ela tem que ficar gravada. Então, conversei com o Thay, isso eu tinha esquecido. Conversei com o Thay. E a gente vai liberar também essas 4 aulas para todo mundo que tiver na assinatura. Então, já tem 4 aulas de bônus aí. A primeira aula comigo, a aula da Lívia, a aula da Ana Paula e a sua aula já vão ficar na plataforma. Todo mundo que fizer a assinatura do clube, primeiro mês R$ 1 e os demais meses R$ 24,90, já recebe essas 4 aulas também para aproveitar e se aprofundar em todos os artigos. É, Foram vários artigos, né? Em 4 aulas, eu acho que a gente trouxe bastante artigo para discussão, tem muita coisa para botar em prática. isso aí. Obrigada, Maria Helena, mais uma vez. A aula foi fantástica. Vou querer Prazer assistir novamente todo meu. também. É uma honra estar com vocês, Luma. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos. Boa noite. Beijo, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.